Amém. Olha, essa equipe de louvor, se está aprendendo, o que está acontecendo não sabemos, mas é fantástico, não é? Amém. Coisa linda, parabéns, que coisa tremenda, estou de parabéns. Tem valido a pena o esforço, Jesus está vendo, o Espírito Santo está ungindo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos assim, orar ao Senhor por causa da palavra, né? Pai querido, Pai amado, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá para falarmos a sua santa palavra, Senhor. Vem ministrar pelo poder do teu Santo Espírito em minha vida e ministrar a vida de cada um que está aqui, que veio te buscar, veio buscar alento, veio buscar direção. Assim nós oramos e abençoamos cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos agora no ano de 2026 como igreja, congregações, como a sede da comunidade de Maringá, né? Que é um ano de reconstruir a aliança. É reconstrução de aliança. Então nós vamos falar sobre aliança e o que é aliança. As crianças vão sair? Não vão? Como que é? Não, hoje não, tá bom. É que eu vejo que eu estou pensando, né? E por que vai reconstruir a aliança? Quando começa um ano, sempre a gente tem uma expectativa de algumas coisas que não estavam boas na nossa vida, a gente fala, agora vai mudar, não é? Sim ou não? Sim. Tem uma esperança. Agora já foram 12 meses, cansativo, o que aconteceu? Este ano tem uma nova coisa para acontecer na minha vida. E virá em nome de Jesus. Amém? Porque a santa palavra de Deus tem prometido isso aqui, nós vamos ver. Sempre que é um começo de pregação, a gente fica meio perdido, não sabe muito bem o que a pregadora vai falar, a gente fica meio disperso, meio pensando em casa, mas devagarinho nós vamos alinhando tudo. O que precisa é que o seu pensamento esteja presente naquilo que nós estamos falando. Não porque sou eu que estou falando, mas é porque o que vai ser dito, Jesus quis que vocês ouvissem. Amém? E primeiro Ele trabalhou em mim, para eu poder estar falando aquilo que nós vamos falar aqui. Então, se é reconstruir uma aliança, quando vai reconstruir um prédio, né? O que vai fazer? Vai tirar tudo que está errado, tudo que tem defeito, não é mesmo? Eu digo, você que sabe das construções, não é? Então, você vai pôr tudo novo, vai colocar no lugar. E para isso, a reconstrução de aliança seria, uma aliança pode ser com a família, renovar uma aliança com a igreja local que você frequenta, renovar a aliança com Deus. Muitas vezes nós estamos bem longe de Deus. Nós estamos só cuidando da nossa vida. E nós precisamos, para começar um ano excelente, renovar a primeira aliança com Deus. E o que seria uma aliança? É um pacto, é um compromisso, é um acordo que você faz com uma outra pessoa. Né? Pode ser uma pessoa ou duas pessoas, dependendo se é uma sociedade com mais pessoas, mas no caso, nós vamos renovar a aliança com Deus. Se eu vou renovar com Deus, Ele faz a parte dele e eu tenho que fazer a minha. Muitas vezes nós reclamamos com Deus que as coisas não estão acontecendo, mas nós não estamos cumprindo a nossa parte que Ele pediu para cumprir. Obrigada, né? Então, eu estou tirando aqui para a gente fazer algum movimento, né? A aliança pode ser, quando casa, a aliança é com anel, não é? Nós acabamos de ter o pacto, uma coisa escrita que a gente faz com uma pessoa, a gente assina, é um acordo. Deus, quando Ele fez a aliança com Noé, foi para ser tudo novo, renovado. Qual foi a aliança que Ele fez com Noé? Fala algo. Arco-íris, muito bem. Foi uma aliança. Olha, era um formato arredondado, arco-íris. Né? Ele disse, eu estou fazendo uma aliança com esse povo que está vindo. Só que o povo que está vindo, normalmente vai fazendo algumas coisas que não agradam ao Senhor. Não cumpre a parte dele. Deus cumpre a parte dele, mas o teu povo geralmente não cumpre. Então, outra coisa, Jesus fez uma aliança, nós acabamos de ver, com o sangue dele conosco. Ele fez um novo caminho, um novo testamento para nós de ensinamento. Em aliança, amém, glória a Deus, louvado seja porque Ele fez aliança conosco de novo, ó. Pelo teu pecado eu estou morrendo, eu estou fazendo a minha aliança para você poder ser
bem, ir tudo bem, mas você tem que fazer a sua parte. Então, aí fala assim, interessante que para essa aliança, em Colossenses 3,14 diz assim, Colossenses 3,14, se alguém estiver acompanhando. É só um versículo, tá? Se quiser só ouvir, quiser vir abrir, estou esperando. Diz assim, Colossenses 3,14. E acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Para reconstruir, para restaurar qualquer coisa, é só com amor, que é um elo perfeito na aliança. Se não houver amor, nós não conseguimos restaurar nada. Se tiver um casamento quebrado, só com muito amor, com muito boa vontade, esse amor de Deus, é que a gente vai conseguir olhar para o outro, passar pelos problemas, as coisas que eles estão provocando em nós, e tentar reconstruir esse casamento. Se na igreja nós quebramos algum elo com alguém, nós nos ofendemos com alguém, aí eu fico assim, rancoroso, olhando aquela pessoa, nossa, ela me fez isso. Aqui não acontece? Não, só por aí que acontece. Né? Ele mexe alguém, mexe com a gente, fala alguma coisa que a gente não gosta, e a gente fica meio torto assim. Para você reconciliar com ele, reconstruir o relacionamento, você vai ter que ter o quê? Amor. Porque é o elo perfeito de uma aliança. Jesus teve amor por nós, fez um elo conosco de amor. Foi muito amor derramado naquela cruz por nós. Então, Deus espera que a gente faça a nossa parte. E este mês nós vamos falar de acolhimento, restauração e unidade. A toda a igreja, comunidade de Maringá, seja em Paysandu, seja aqui, seja no Alvorada, você entende? Todo mundo está falando a mesma coisa, é a mesma palavra, é uma direção para a igreja, para nós começarmos um bom ano, começarmos animados, começarmos tendo uma nova direção para a nossa vida, para mudar a história que não tem sido tão boa talvez. E enquanto igreja, nós precisamos amar uns aos outros. Enquanto corpo de Cristo, nós precisamos amar, olhar para o irmão, conversar, perguntar o que você precisa, orar um pelo outro, caminhar junto. A obra é grande, já precisamos fazer tanta coisa aqui na igreja, eu estou me dispondo a ajudar. Por exemplo, eu sou do ministério na rede de mulheres com a pastora Edith, ela é a pastora líder da rede de mulheres lá. Então o que acontece? Ela fala, olha, nós temos que fazer tal coisa, todo mundo se junta, vai orar, vai ver o que está acontecendo, já fizemos reunião, né, pastora, para agora o começo do ano, para ver o que vai fazer. Então assim, a gente tem que pegar, tem situações que se apresentam, a gente, vamos ajudar aquela situação, vamos melhorar aquilo ali. Então é dessa forma que nós caminhamos como corpo de Cristo, como igreja, amando uns aos outros. E aí o tema de verdade que foi dado para nós pregarmos é voltando ao primeiro altar. Mas eu nem nunca tive um altar, como é que eu vou voltar para o primeiro? Então vamos ver se você nunca fez altar, você vai construir um de relacionamento com o Papai do Céu. Amém? O que é o altar? O altar é um lugar de sacrifício, é um lugar de adoração, um lugar de você buscar a presença do Senhor, de buscar a comunhão. Abraão, quando ele andava, quando teve a presença de Deus, ele pôs uma pedra e ele disse que Deus esteve ali. Ele fez um altar, o primeiro altar ele que instituiu, de um encontro, um lugar de encontro. Quem aqui tem um lugar preferido quando precisa falar com Deus, ou na casa ou na igreja? Quem tem? Só levanta a mão quem tem. Amém, 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 amém. Isso, a gente precisa ter um lugar, porque nós não podemos ir de qualquer jeito, em qualquer lugar. Nós conversamos com o Senhor, nós oramos ao Senhor todos os dias, toda hora, né? Trabalhando, fazendo, mas tem aquele momento de ter uma comunhão, de ter uma intimidade. Eu preciso falar com esse Deus. Ele tem que me ouvir, eu também tenho que ouvi-lo. E eu tenho que confessar meus pecados e ver o que eu estou errando com ele. Muitas vezes ele não responde, porque a gente não está fazendo aquilo que ele tem pedido para fazer, né? Então isso é restauração. Isso é restaurar o altar, voltar ao primeiro altar, voltar ao primeiro contato com Deus, voltar à comunhão, voltar ao amor. Glória a Deus. Para nós então, a gente tem que ver as prioridades. O que é prioridade hoje? Já é levantar, pegar o celular e ver tudo o que está acontecendo nas notícias? Muitas vezes sim.
muitas vezes. Levanta, já tem alguém falando alguma coisa, eu já vou ver o que é que eu tenho que responder. Aí eu já enrolei, porque você pegou o celular, você já começa a olhar outras coisas, não é? Aí você já passa o tempo, aí você tem que fazer o café, aí você tem que cuidar disso. Acabou que foi quase terminou o dia, a gente não foi para o Senhor, não foi ter comunhão com Ele. Então a prioridade, porque é Ele quem cuida da nossa vida, é Ele quem nos sara, é Ele quem dá direção, é Ele quem ensina o que vai acontecer o dia todo. Então se você já fez tudo do seu jeito o dia todo, não adianta falar com Deus de noite, já foi. Tudo que é de errado que tinha que dar já deu, tudo que é acidente já aconteceu, palavras mal colocadas, brigas, confusões já aconteceram, porque eu não busquei o Senhor. Então a prioridade é o altar com Deus, é levantar nas madrugadas, ou pelo menos no primeiro momento, e buscar, adorar, glorificar, pegar a direção que Ele tem para nós. Porque assim, nós queremos um ano diferente. Para ter este ano diferente do outro ano que passou, ou de todos que já passaram, nós precisamos fazer também coisas diferentes. Então você precisa começar a pensar aqui, o que você tem feito que não tem dado certo, e o que precisa fazer para que comece a dar certo. Porque nós vamos falar, Deus me ajuda, esse ano tem que ser melhor, mas você continua fazendo as mesmas coisas, adianta. Se você vai no mercado fazer compra, um mercado bem que tem pouquinha coisa, né? É só para quebrar o galho naquele lugar. Ai, mas eu queria tanto comer aquele pão diferente que eu comi na casa da minha irmã, né? Quando eu fui lá. Nossa, mas nesse mercado aqui só tem esses pãezinhos aqui que eu estou cansado de comer, todo dia não tem. Mas você continua indo lá nesse mercado comprar. Queria comer do outro pão, mas vai naquele mercado que não tem o pão. Você queria daquele outro, mas você vai naquele mercado que não tem o pão. E você fica reclamando. Qual que é o problema? O seu problema, você não vai atrás onde tem o pão. Então sai do teu lugar, irmão, e vai no mercado que é mais longe, mas que vai dar o pão que você quer. Sai do teu lugar da tristeza, da dor, e vai para aquele que é o pão da vida, que é o Senhor Jesus. Se encontra com Ele, fala com Ele na orelhinha dele lá, ó, porque Ele também escuta. A palavra diz que Deus escuta, Deus vê, Ele tem sentimentos, Ele está para te atender, porque Ele ama. Aí Ele diz assim, em algum lugar, Jeremias 32, tem uma promessa desse Deus, 32:40. Deus disse para Jeremias, ele falava direto, porque Jeremias estava escutando, ele era profeta, ele estava disponível, Deus podia falar, ele fala ainda hoje, não fala? Ele fala conosco, nós precisamos buscar, ter essa graça de entender que este ano é um ano para Deus falar conosco. Ele é um ano que Deus vai acelerar as coisas para nós. Aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer mais rapidamente, amém? Toma posse, creia, é a palavra de Deus. Porque em Jeremias diz assim, farei com eles uma aliança, fará uma aliança, ele prometeu, eterna. Essa aliança eterna diz o seguinte, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Vou pôr temor no seu coração para que nunca se afastem de mim. A aliança que Deus fez conosco, fez lá com Jeremias e fez com todo o povo de Deus, que jamais deixará de fazer o bem. Então Deus ainda é vivo hoje. Você está aqui porque crê em Deus, então Ele não vai deixar de fazer o bem para cada um de nós. Nós precisamos nesse começo de entender, Ele está disposto a fazer o bem. Ele quer, o que você precisa é uma cura. O que você precisa é uma libertação. O que você precisa é ter uma família renovada, ter um filho que por aí deve estar perdido às vezes, um esposo que você não está conseguindo se entender, uma esposa, uma saúde. O que você está precisando? Ele só quer fazer o bem. Ah, mas então por que ele não está fazendo? Espera, nós temos os momentos da vida, nós temos que buscar perseverar, nós temos que estar em crer. Ele diz que faz. Ele não nos deixa desamparados, porque é uma aliança. A gente quebra a aliança, mas Ele não quebra a aliança, Ele nunca quebrou a aliança. Essa é a nossa graça, essa é a nossa esperança, é favor de Deus, a aliança dele, Ele não. Tanto que Ele diz que ia pôr no nosso coração um temor, para que a gente não esquecesse dele. Ele sabe que Ele não esquece de nós, mas Ele sabia que a gente como humano podia esquecer dele. Olha que triste. Ele já sabia que a outra parte que tem que cumprir a aliança podia trair, podia não continuar adorando e amando Ele. Então ele fala, não, deixa eu pôr um sentimento aqui, uma unção, né? Que chama a gente de novo de volta.
Eu estou em pecado, daí eu vou, eu oro, aí eu busco, daí eu restauro a unção, restauro a comunhão, e eu fico feliz, e eu posso continuar a vida. Isso que é maravilhoso. Amém? Então, olha só, para fazer esse tipo diferente, às vezes nós vacilamos, né? Nós perdemos a força, nós perdemos o ânimo, nós ficamos assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não tem mais o que fazer. O Senhor Jesus, ele veio para procurar os doentes, ele veio para sarar os oprimidos, ele veio para caminhar com a gente que está sem força. Aquele que tem força, glória a Deus, continua andando e continua ajudando os outros com força, né? Dando força para o outro. Muitas vezes, vamos orar, hoje eu estou meio assim, eu preciso, mas a gente senta, ora, conversa, já anima, já continua andando. Para isso é o corpo de Cristo. Qual é a tua parte? Cada um que está sentado aqui, eu quero que vocês pensem, tá? Essa igreja é uma parte da igreja de Cristo maravilhosa. Olha que templo lindo que é aqui. Olha as pessoas, cadeiras para se sentar, coisa tremendo, um lugar lindo, um lugar santo, um lugar abençoado. O quanto você tem feito que você saiu do seu conforto, do seu comodismo e se pôs, eu quero servir na igreja. Olha, eu sei fazer isso, vocês querem ajuda? Olha, eu posso contribuir? Eu posso chegar aos meus vizinhos e começar a chamar para vir mais? Olha quanta cadeira, olha uma olhada quanta cadeira aqui. Que privilégio! Quanta cadeira vazia? Claro, tem o tempo que me distrai, tem as férias, tem um monte de coisa aqui também, não é? Pessoas que têm normalmente, mas nós com certeza, cada um tem uma cadeira que pode ser preenchida, se você for lá e insistir. Se você falar, se você disser, eu amo a minha igreja tem cura, tem salvação, na minha igreja tem palavra, na minha igreja tem louvor abençoado, na minha igreja a vida é consertada diante de Deus. Se você começar a anunciar isso, pode ter certeza que o bairro inteiro está precisando disso. Está precisando. Você senta para conversar com uma pessoa, a pessoa desaba, a pessoa está desesperada, e o lugar de cura, o lugar é junto com o corpo de Cristo, porque um canta, o outro toca, a outra ora, a outra declara a palavra profética, o outro prega, o outro, cada um, o do som, controla tudo, que se aquele menino não tivesse aí, nada ia para frente. Esses dias eu fui no evento, no Lago Moriá, chegou lá, tinha pregador de Campinas, tinha pregador, gente, eu fiquei olhando, falei, você tem noção de importância, menino? Você tem, né? Mas a gente que não tem, entendeu? Chegou lá, aí a pessoa não foi mexer, não tinha ninguém para mexer com o som, tinha até lá para cantar. Quem conhece aqui a doutora Gisele Bianchini, que é vereadora? Ela e a família dela, né, o esposo e as filhas cantam nas igrejas, e elas foram lá para cantar e louvar a Deus. Precisava de uma, duas, três são as filhas, o marido e ela, 5 microfones estava precisando naquele lugar, e não tinha ninguém que ligasse e fizesse essas coisas funcionarem. Nossa, a hora foi passando, falei, Jesus. Aí assim, apareceu um santo filho de Deus lá, que sabia mexer, e falou, pera lá que eu vou ajeitar. E ele sabia, porque a esposa dele era do louvor no outro local, e ele foi ajudar. Olha que lindo. Eu estou dando exemplo para vocês terem ânimo de ajudar, porque você pode fazer coisas tremendas neste local, para a glória de Deus. É para Deus, como ela disse, nossa, que difícil, tem hora que eu não era nem aí que eu queria estar fazendo, que é trabalhoso, mas está, e olha o fruto, olha aqui, conseguiu uma turma que quer aprender, que quer ir, por isso nós louvamos, por isso a glória desceu, por isso nós temos essa graça do Senhor sobre as nossas vidas, amém? É muito tremendo, nós precisamos retomar tudo isso, e a nossa igreja precisa disso. A igreja que a gente tem que amar essa igreja. O pastor Silvio fez um ato muito lindo semana passada de oração, chamou os pastores, os líderes, a igreja, convocou, e ele dizia no final de tudo que foi feito lá, uma renovação por causa do começo do ano, né? Ele dizia assim, eu amo a minha igreja, esta igreja aqui eu fui curado, aqui. Eu achei tão lindo, eu gravei, renovou o amor meu pela igreja. Sabe? Porque a gente é tão acostumado a ver, por isso eu estou falando muito da igreja, porque nossa, a fala dele me trouxe de volta a entender, nossa, a gente tem que amar mesmo, tem que anunciar mesmo, e o amor é o elo, é o vínculo da aliança, não é que Deus falou? É o melhor, é o perfeito, é só o amor que consegue quebrar corações endurecidos,
É só o amor que consegue se achegar perto de pessoas que estão arrebentadas, machucadas. E nós temos amor para dar porque Deus é amor e Ele derrama amor sobre nós. Amém? Um amor, por exemplo, que eu tenho muito por este local. Quando fala, vai lá falar, pregar. Quem lembra que eu já vim alguma vez aqui? Isso, amém, obrigada, porque eu também lembro de vocês, com muita alegria. Eu sinto alegria de vir. Eu falo, opa, eu vou. Dar a palavra é complicado, você tem que preparar e tudo, pode ser que não seja aquilo que vocês gostariam, né? Mas eu busco a direção do Senhor. Mas que eu venho com alegria, eu venho. Eu venho muito satisfeita, porque parece assim que já estou, sabe, fazendo parte. Assim. É uma delícia. É um amor, né? Que vai manifestando. Então, uma das coisas que é interessante, deixa eu ver que horas aqui. Porque, né? Quanto tempo, né? Vai me controlando aí. Tá. Porque de repente vai indo, né? Então, uma coisa interessante que a gente tem que aprender a andar com Deus e grudadinho nele e saber viver também quando está fora dele, porque você tem comunhão, que nós estamos nesse momento, que delícia da palavra, louvando. E a tua segunda-feira como é que vai ser? A tua terça-feira, quando alguém olha torto para você, quando arranja os dentes, aquele dia contenda que você começa, como é que é o teu dia? Será que você vai conseguir ter a mesma unção, o mesmo gosto pela vida igual você está tendo agora, porque nós estamos falando de Deus? Aconteceu com Pedro. Eu peguei um texto, porque ele é muito conhecido, sobre a traição de Pedro, que Jesus já predisse a traição de Pedro. Pedro, ele andou com Jesus todo o tempo, ele teve muitas experiências com Jesus. Aí, eu vou ler o textozinho, porque alguma pessoa pode não lembrar, não conheceu, porque eu tive cuidado, né, olha, gente, eu coloco aqui, não é porque eu não uso Bíblia não, deixa eu explicar, viu? A Bíblia é muito importante. Só que eu e a Bíblia, o microfone, ia precisar de um óculos. E aqui eu escrevo tudo e passo, fica grande, então fica só eu e isso aqui. Porque senão eu me atrapalho inteiro. Tira óculos, põe óculos, pega a Bíblia, vira a folha. Então é a forma mais prática, né? Que eu arrumei. Em Mateus 26 diz assim, 31. Se alguém tiver que ver, Mateus 26, 31. Jesus prediz a traição de Pedro. Então Jesus lhe disse, por que ele previu? Ele estava para morrer, ele já estava perseguido, ele já sabia que ia ser Judas traindo. Então ele disse assim, ele veio, chamou o pessoal e foi falar, olha, né, eu vou explicar a vocês o que vai acontecer. Nesta noite, né, ainda vocês, eles estavam ali tudo junto, falando com o Senhor, e ai que delícia, ouvindo as coisas de Jesus, que devia ser maravilhoso estar ouvindo, né? Jesus pregar e Jesus falar o tempo inteiro. Aí eles falam assim, então Jesus lhes disse, todos vós esta noite, para os discípulos, que andavam com ele, todos vós vão fugir e me abandonar, ou vão me escandalizar. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Como o pastor ia ser ferido, todas as ovelhas iam se dispersar. Porque quando o pastor Jefferson está sempre aqui, ele está atento, quando ele sai parece que fica diferente, não fica? Mesmo que venha um pastor pregar, mesmo que venha outra pessoa, mas faz falta, porque é aquele que conduz, é aquele que orienta, é aquele que ouve, é aquele que leva, aquele que dá. Jesus ia ser morto, Jesus ia ser sacrificado, ele não estaria mais entre eles, mas ele quis ensinar que ele não estaria, mas ainda voltaria a visitá-los ainda. Assim que ele morresse, ele ainda ia voltar para falar com eles. Então ele diz assim, quando ele fala assim, aí ele fala assim, mas depois de eu ressuscitar, versículo 32, eu irei adiante de vós para a Galileia. Ele disse que ia morrer, já avisou que ia ressuscitar e que ainda voltaria para falar com eles, certo? Então demorou para depois, quando ele voltou a falar, demorou para eles entenderem que era Jesus que estava falando com eles depois de ter morrido. Mas olha o que acontece. Pedro, né? Está todo mundo aqui no ânimo, nós estamos falando de Deus e cantando e louvando, aqui eu prometo, aqui eu faço, aqui eu vou, e conta comigo, eu vou participar do passar, ok? Não, eu quero também participar do louvor, eu vou aceitar, estou tudo animadão, falando tudo quanto é coisa. Pedro fez isso. Aí Pedro falou assim, Pedro respondeu, disse,
ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. Ele falou no coração, porque ele estava falando com Cristo. Cristo disse que eles iam abandonar. Ele falou: não, eu não vou te abandonar, eu te amo, eu te conheço, eu estou aqui junto, eu não vou. A gente faz isso, mas quando você se afasta de Deus um pouquinho, você já abandona. A gente tem essa natureza encardida, gente, né? Tadinho de Pedro. Então, não, eu não vou te abandonar. Ele falou que todos iriam me abandonar. Ele já foi arrogante e disse: eles vão abandonar, mas eu não vou. Eu só ponta firme, eu vou continuar aqui, fica tranquilo. Aí Jesus teve que dizer: Pedro, né? Em verdade eu te digo, nessa mesma noite, quer dizer, vai morrer. Ele ia morrer. Nessa mesma noite, não precisa passar uma semana, não. É tipo agora, saiu do culto aqui e já vai trair Jesus lá fora, tá? Fazendo um pecado, fazendo alguma coisa que Jesus não quer, já está traindo Jesus. É isso que a gente faz. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes vai me negar. Gente, não era uma vez, eram 3 vezes, Jesus disse. Pedro deve ter ficado: tá doido, isso daí tá louco, não vou não, vou negar não, imagina. Eu amo Jesus, eu conheço, não vou negar. Ele não acreditou. Isso acontece quando a gente se afasta, quando Jesus fala uma coisa para nós e nós medimos força com ele, achando que a gente pode. Não é bem assim, não. Eu não vou pecar, não. Eu vou fazer tudo certinho. Você vai afastando, vai saindo do altar. Lembra que nós começamos a falar do altar? Que é ter comunhão, é estar junto com Deus, buscando todo o tipo que Ele quer para nós fortalecermos. É isso que é o altar. Isso que é a comunhão, que é buscar intimidade. É estar de aliança com Deus para não errarmos no caminho, para nós não pecarmos contra Ele. Então, ele diz que não. Aí ele fala assim, aí Pedro responde, no versículo 35: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Não, se você for morrer, a gente morre junto. Não tem problema, a gente não vai te negar. Estou me lembrando uma coisa. Em Apocalipse, tem alguns textos que dizem que lá na frente, com esse governo único aí que vão estabelecer um dia, se você não negar a Jesus, você morre. Então, lembrados que ainda tem umas coisas para acontecer? Será? Já vai pensando se você é capaz de não negar Jesus para morrer. É sério? Aqui naquele tempo falou isso? E será que a gente vai a gente vai passar fome, não vai comprar mais porque o dinheiro não vale mais nada, e a gente vai ter coragem de manter firme, de não estar tomando mais remédio, podendo comprar, e não negar Jesus, e eles receber a cabeça? Aqui eu estou fazendo, não sei se é dessa forma que vai ser, mas diz que a gente vai ter que ter com cuidado de não negar Jesus diante de governos autoritários que já estão acontecendo por aí. Então é só um alertazinho aqui, um complementozinho para começar já a pensar, a buscar em Cristo força, a buscar: Senhor, me ajuda a chegar essa hora, o que eu faço, né? Aí Jesus foi crucificado, o povo ficou todo agitado. Quando ele foi crucificado, teve confusão, porque os perseguidores: mata, e é Barrabás, lembra lá na cruz, como é que era? E mata, achei o alvoroço que estava lá embaixo. Então, os seguidores de Jesus estavam sendo olhados. Jesus foi morto, e cadê o povo que andava com ele? Começaram a procurar esse povo que andava com ele. E esse mesmo povo, que eram os discípulos, começaram a ficar com medo. Por quê? Porque o pastor foi tirado. A presença de Deus, quando é tirada da minha e da sua vida hoje, você começa a ficar com medo. Você começa a temer problemas. Você começa a temer os seus vizinhos. Você começa a temer o seu inimigo. O outro grita e fala, você tem medo, e você começa a sofrer, começa a desanimar, começa a não dar certo, porque perdeu o contato e a intimidade com o seu Deus e o meu Deus. Amém? É disso que nós estamos falando. Altar, comunhão, permanência, constância, para que este ano novo, 2026, dê diferente do que deu até agora. Porque daí, segurando no pastor, não tem como as coisas não acontecerem.
assim que Jesus morreu. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, depois que Jesus tinha sido crucificado. E aproximando-se dele, uma criada disse: Ah, tu também estavas com o Galileu. A gente bate no lugar errado, mas não é problema. Tu também estava com o Galileu, tu era um deles. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que você está dizendo. Já teve medo. Ele disse que até morria por Jesus. Jesus morreu. Ele falou: se eu falar que eu andava com ele, eles me matam também. Olha o medo que veio. Vocês estão conseguindo pegar tudo da cruz para passar para a nossa vida hoje? Os medos que nos fazem as coisas sem nós estarmos junto com o Senhor, agarrados nele, todo momento do nosso dia. Porque a palavra diz que é para orar sem cessar. É sem cessar, é andando pela rua, é trabalhando, em vez de ficar blasfemando, ficar se irritando, ficar falando coisa que não precisa. Ora, Deus me protege, guarda minha mente, guarda meu coração, guarda minha emoção, me ajuda, me dá direção, o tempo inteiro. Aí ele fala assim, mas ele negou então dizendo, né? E saindo para o vestíbulo, ele negou e se escapou, foi escapando. Foi para outro lugar. Outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, ela viu e já falou para todo mundo: ele também estava com Jesus o Nazareno. Meu Deus, outra chegando. E também tentou escapar, ele também negou. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele. A tua fala te denuncia. Outro falou, ele de novo começou a praguejar já. Olha, gente, Pedro já começou a praguejar, deve ter xingado, ficado bravo, né? Ele começou a falar assim: eu não conheço esse homem, né? E começou a jurar: eu juro, eu não conheço esse homem. Olha só o desespero dele, de medo de ser morto também como Cristo. Aí imediatamente o sinal veio. O que aconteceu quando ele negou 3 vezes? Galo cantou. Foi o sinal, né, para ele. Ele falou assim: meu Deus! Ele falou: pronto. Aí ele saiu dali, não falou com ninguém. Ele foi chorar amargamente, porque ele lembrou do que o mestre tinha falado, que ele negaria. Ele foi chorar amargamente. Ele ficou perdido? Não, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Quando você se arrepende de você fazer algo, o Senhor te dá a oportunidade de restaurar a sua vida diante dele, de renovar a sua história, de renovar. Por isso, este ano 2026, renova tudo aquilo que é necessário. Sabe por quê? Jesus avisou e tudo eles não deram crédito. Eles acharam que podiam. Jesus fala conosco todos os dias. Nós achamos sempre que podemos sem Jesus, sem Deus. Nós achamos que somos o máximo. Nossa sabedoria, nossa inteligência resolve tudo. Mas Deus sempre quer nos restaurar. Nós falamos de restauração. Restauração de altar, restauração de vida, restauração da igreja, restauração de família. Amém? Então agora nós vamos ver como foi que Jesus deu oportunidade para Pedro para ele ser restaurado. Porque Pedro deve ter se sentido envergonhado, entristecido, amargurado, deve ter ficado muito envergonhado diante dos amigos dele, porque todos ouviram isso. É muita vergonha, e às vezes na sua vergonha você se esconde. Na sua vergonha, sabe o que você faz? Você para de ir para a igreja. Às vezes a sua vergonha, uma coisa que você está fazendo, não vou mais, é melhor eu ficar longe. Não fica não, o melhor lugar para consertar o altar é aqui. O melhor lugar para redimir de pecado é aqui, é na casa do Senhor, é diante do Senhor, é diante de Deus, é diante dos homens, é clamando justiça, clamando misericórdia, porque Deus é misericórdia. Amém, aleluia. Em João 21, Pedro é restaurado por Jesus, aleluia, glória. O pecador, o que traiu, não traiu Jesus, mas ele disse, negou que conhecia, né? Jesus deu oportunidade. Jesus nessa noite está dando oportunidade para mim e para você. Pega essa oportunidade, porque essa palavra é profética. Essa palavra, quando eu estava preparando, o Senhor deu, porque Ele falou: eu restauro, eu recupero a tua dignidade, eu recupero a vida de cada um, eu recupero a história, tudo aquilo que está mal acomodado, mal acabado na sua casa,
tudo aquilo que está parado na sua vida. Ele é poderoso para restaurar, para recuperar, porque nosso Deus é Deus que gosta da dignidade humana. Ele é o único que olha pela tua dignidade. Os outros querem acabar com você, mas Ele te põe e fala: não, filha minha, filho meu, sou eu teu Deus, que te amo, que tenho aliança eterna com você. Não tem como dar errado. Quando a gente anda com Deus desse, só tem que restaurar o altar, só tem que restaurar a comunhão, tem que restaurar a intimidade. Aí acontece assim, em João 21, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, foi o que assim, antes eu vou contar um pouquinho a história rapidamente. Depois que Jesus morreu e ele ressuscitou, ele disse que ele voltaria a aparecer para os discípulos. Estão lembrados? Ele apareceria. Então eles foram pescar e não pegaram nada. E Jesus estava por ali. Aí ele pega e se apresenta. Eles não reconheceram naquele momento que era Jesus. Ele se apresenta e fala: viu, vocês não pescaram? Me dá um peixe para mim. Eles falam assim: não, mas nós não pegamos nada. Pescamos e não pegamos nada. Aí Jesus fala: vai lá e lança a rede de novo. Aí eles foram pescar e pegaram muitos peixes. Enquanto isso eles pegaram esse peixe, daí Jesus estava preparando o peixe, preparando o pão, e ele pegou e pediu o pão e o peixe. Quando ele fez isso, sentou com eles e comeu, eles reconheceram que era Jesus, porque Jesus tinha, oh Deus, coisa linda, ele tinha um costume que ele teve com os seus discípulos. Ele comia junto, ele tinha comunhão, ele ensinou os discípulos a chegarem para ele, sentarem com ele e ouvir os ensinamentos. Por isso que precisamos da comunhão com o Senhor, desse altar, porque é no altar que nós vamos reconhecer as ações de Deus. Quando ele fez isso, eles reconheceram: ele é o nosso Cristo, aquele que sentava, que nos dava o pão, que nos dava o vinho, que falava conosco. Aleluia! É no ambiente desse que Jesus aproveita, porque eles estavam em comunhão. Jesus aproveita para restaurar a vida de Pedro. Ele diz assim, depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro, pegou bem Pedro, diga os outros, mas ele pegou Pedro, porque ele sabia, como ele sabe do teu coração. Tem gente amargurada demais aqui dentro. Tem gente que está com o coração estraçalhado, mas ele conhece o teu coração. Ele sabe o que vai aí. E ele pega exatamente aquele que está amargurado, aquele que está envergonhado de ter traído ele, de ter se afastado dele. Ele pega aquele, ele não pega os outros, ele pega aquele. E ele diz assim, meu Deus, ele fala assim: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele falou: apacenta os meus cordeiros. Que coisa tremenda. Olha o encargo de um homem que tinha caído, teve medo, fugiu dele. Ele levanta como um líder para cuidar da igreja dele, para cuidar do povo dele. Mas ele pergunta: mas você me ama? Primeiro ele precisava ele confessar. Jesus sabia que ele amava. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece o que vai no seu coração. Ele só quer que você fale, para você mesmo entender o que vai dentro de você. Você precisa compreender o que acontece com você. Outros não entendem, mas a gente mesmo tem que entender. Pode ir meditando o que o Senhor está falando, com vidas aqui, você vai ser restaurado, você vai ter vida abençoada, você vai ter vida renovada. Aí ele pergunta de novo: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pela segunda vez, 3 vezes ele negou. 3 vezes Jesus pergunta. Olha que delicadeza. Para lembrar, da primeira vez que você negou, eu estou te curando. Se você me ama, cuida. Depois ele pergunta de novo: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Então ele foi redimido da segunda vez que ele ficou envergonhado de ter traído. Aí depois ele pergunta mais uma vez, pela 3ª vez que ele negou. Ele diz assim: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito 3ª vez: amas-me. Disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse:
Então, apacenta minhas ovelhas. Então ele entendeu que ele estava curado, que esse amor restaurou ele, renovou ele, e ele voltou, ele pôde ser um líder sarado, um líder curado, um líder abençoado, para continuar na quantidade da igreja de Cristo. Amém? É assim que ele faz com a tua vida hoje. Você vai mudar para a tua casa diferente. Você sabe que o Espírito Santo vai estar te curando. Você vai entender os mistérios do Senhor na tua vida. Ele vai falar com você essa semana. Você vai falar, nossa, eu não pensei nisso. Ele vai te dar estratégia de mudança de vida. Para como é que a direção que não estava certa, não estava torta. Ele vai te mostrar como você deve fazer. De que maneira que você deve fazer. E você vai dar glória a Deus. E você vai dar testemunho. Você vai testemunhar no meio do povo de Deus. Vai dizer, eu era aquele. Que eu recebi a palavra de Deus. Eu fui curada. Eu fui restaurada. Louvado seja o Senhor por isso. Aleluias. Então, nós temos que lembrar que as pessoas erram, que as igrejas erram, todos erramos. Não devemos, mas erramos. Temos uma natureza, mas Deus nunca erra. Deus nunca erra. Ele não erra o seu coração. Ele está de olho em você. Quando você que está querendo se esconder, Ele está te vendo, Ele está me vendo, e Ele está trabalhando, trazendo pessoas, situações, músicas, palavras, pregações, para consolar teu coração e para cuidar da tua vida. Amém? Para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, eu gostaria agora, essa é a palavra do Senhor para a vida de cada um de nós. Amém. Recebam com amor. Recebam com o vinho do Espírito Santo de Deus. A graça e a unção. Esse poder de Deus sobre cada um. E também, se alguém tiver necessidade aqui de querer se apresentar aqui à frente, só para falar, eu quero restaurar a minha volta de comunhão, o meu altar diante do Senhor, quiser rapidamente vir à frente, eu vou fazer uma oração para que isso aconteça, para que você receba de verdade e faça um ato de aliança com esse Cristo, com esse Deus que te chama e que te chama pelo nome e que te ama. Se quiser, pode ter, ainda um tempinho. Eu oro daqui, vocês ficam aí, ninguém precisa nem pôr a mão, não vai demorar, mas nós precisamos fazer isso, se alguém quiser. Amém? E se também não vier, da mesma forma, eu sei que precisa fazer isso, eu vou orar daqui mesmo, eu vou usar. Porque está tendo necessidade. Então você, por favor, vai curvar sua cabeça. Só porque você vai olhar só para você. Não é por nada, abaixar a cabeça, fechar o olho. É para você ver a você mesmo, o seu interior. E vai pensando aí, apresenta para o Espírito Santo qual é a sua dor. Qual é o que você ainda não está sabendo fazer. O que você ainda não está conseguindo enxergar. Por favor, se quiser subir depois, se canta alguma canção, pode subir. Vocês cantam alguma canção depois? Louvor, né? Então pode subir. A gente já vai orando e vai terminando. Vamos pensando. Esse é o tempo de você falar com o seu Deus. Deus poderoso, Deus justo, fiel, santo, verdadeiro. Obrigado pela tua palavra. Obrigado. Você pode dar glória, aleluia mesmo. O Senhor se agrada disso. É uma igreja que responde, é uma igreja que está ativa, é uma igreja que sente a presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor perdoa nossos pecados. Obrigado porque o Senhor olha cada coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor dispensa essa palavra para as nossas vidas. A tua bondade e a tua misericórdia tem nos guiado a cada dia. E essa misericórdia e bondade vai se renovar amanhã pela manhã, como diz a tua palavra. Obrigada, Senhor, e vai visitando o Espírito Santo, cada uma aqui, Senhor, que está falando contigo. Ó meu Senhor, como o Senhor curou e restaurou a vida de Pedro. O bendito seja o Senhor. Vai curando e vai sarando, vai restaurando vida, vai trazendo vida em abundância. Aquele que está dormindo, acorda. Aquele que está inerte, faz andar, faz se mexer, faz ter ânimo. Visita com ânimo o Espírito Santo.
Ah, Deus, aquele que estiver adormecido, Pai, que venha com vida, que restaure a alegria de viver ao Senhor, que restaure a esperança do Senhor. Meu Deus poderoso, em nome de Jesus, a esperança viva, a esperança viva. Mais Espírito Santo, mais o teu favor, mais o teu poder, o teu querer, derrama, 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 derrama. Aleluia, 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 bendito seja o teu nome. Mais Espírito amado do Senhor. Obrigado, obrigada por essa chama descendo em cada coração. Aleluia, aquecendo as vidas. Restaurando cada vida. Ah, meu Deus, curando cada ferida. Eu estou vendo ferida de coração cicatrizada. Para a glória do nome do Senhor Jesus, cicatrizada, não doerá mais. Vai ficar marca, mas não vai doer. Aquilo que te dava até dor no teu estômago, de dor, de tristeza que você estava carregando. O Senhor está curando e está sarando. Você vai sair livre, 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 em alegria. Oh, cheio da unção, da graça, do favor do Senhor, aleluia. Bendito seja, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por este povo que se chama pelo teu nome. Obrigado pela restauração, pela cura. Obrigado pela vontade, graça, favor e misericórdia. Espírito Santo, te adoramos. Espírito Santo, reconhecemos o teu agir e o teu poder sobre nós. Vai quebrando cadeias, cadeias de incredulidade, ainda que está na igreja. Ainda tem incredulidade. Quebra essa incredulidade em nome de Jesus. Toca, esta é noite de renovação. É noite de renovar a aliança. Aquece os corações. Vai aquecendo o coração. Aleluia, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Santo é o teu nome em cada vida aqui. Obrigada por cada vida abençoada. Obrigada, Senhor, por todos que saíram das suas casas para ouvir a tua santa palavra. Não vão voltar de mãos vazias. O Senhor diz: não vão voltar de mãos vazias. Faça assim com a tua mão para receber. Trabalhe, querida, como que está recebendo a bênção do Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome. Bendito seja. Ah, o Senhor está derramando graça, por favor. Bendito seja, meu Deus. Bendito seja. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Deus glorioso e santo, que a graça da bênção apostólica, juntamente com tudo aquilo que o Senhor está derramando sobre cada vida aqui, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esse amor imensurável, graça de Deus, que o poder do Espírito Santo de Deus, aquele que é o Consolador, aquele que vem por chama de fogo para restaurar, para reavivar, aquele que vai te acompanhar nesta semana, aquele para quem você vai conversar e ele vai responder, aquele que leva a calma, leva a cura, leva a paz. Seja a paz em cada lar aqui representado, a paz, a consolação, o amor, seja cada um dos irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. O povo de Deus diga amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Ele é poderoso, ele é santo, ele é maravilhoso. Senhor.
Amém. Aleluia. Aplauda Jesus com